Olá pessoal, essa é a primeira videoaula do curso de cogeração e vou tentar hoje ver alguns aspectos relacionados com os conceitos principais e principais definições associadas à cogeração. Lá, definição, peguei de dois autores para a gente depois discutir, né? Então, a cogeração, segundo Balistieri, que está na referência no final na última página, a cogeração corresponde à produção simultânea de diferentes formas de energia útil, como as energias eletromecânica e térmica, para suprir as necessidades de uma unidade de processo, seja ela do setor industrial, agrícola, terciário ou um sistema isolado, a partir de uma mesma fonte energética primária. Tem uma outra definição que é da COGEN, que é uma associação de cogeradores. Cogeração é a produção simultânea de forma sequenciada de duas ou mais formas de energia a partir de um único combustível. O processo mais comum é a produção de eletricidade e energia térmica, calor ou frio, a partir do uso do gás natural ou de biomassa, entre outros. Então é isso, a cogeração, a Cogen dá uma visão mais geral, mais focada em relação aos tipos de cogeração que existem, mas o conceito básico é assim: você tem, primeiro, ele vem de uma fonte térmica, então você precisa ou queimar um combustível ou produzir calor de algum processo. Por exemplo, uma nuclear também pode ser utilizada para cogeração, através da fissão nuclear, você gera processo, um ciclo Rankine, e a perda térmica do ciclo Rankine é usada para calor de processo, produzir energia térmica que possa ser usada a algum fim específico. Então, mas essa é a ideia. Então, cogeração é a produção, o uso integral de uma fonte térmica, produzindo energia mecânica ou, em geral, elétrica, e também energia térmica na forma de calor ou frio. Tá? Esse é o conceito. Um dos exemplos mais clássicos de cogeração é o ciclo Rankine, que é usado nas usinas de açúcar e álcool, né? Então você queima bagaço numa caldeira, produz. Por quê? Porque as usinas sempre precisaram muito calor de processo, então eles geravam vapor a baixa pressão para atender a sua demanda. A ideia da cogeração, e também precisava de energia elétrica para bombas, para uma série de outros processos. Então a ideia é que você produza vapor a alta pressão, bem mais alta do que aquela que você precisa, expanda esse vapor numa turbina e você retira em níveis de pressão mais baixos, né? Então você vai te alimentar o teu processo, né? A demanda térmica do teu processo com esse vapor de processo em diferentes níveis de temperatura e pressão que você precise aqui. Então, durante a safra, normalmente é esse o ciclo, quer dizer, o processo serve como o condensador. Isso chama-se uma turbina de contrapressão. Ela gera vapor, então ela não expande até a pressão muito baixa, que seria um processo no ciclo Rankine normal. Então ela diminui um pouco a eficiência, porque você não expande até o máximo que você poderia, você não tira todo o trabalho. Mas ao mesmo tempo você produz trabalho e gera o teu vapor de processo queimando um combustível único. Essa é a ideia do ciclo da cogeração. Aqui nesse caso você tem um condensador que, quando você não tiver processo, estou na entre safra, por exemplo, mas eu tenho bagaço de sobra, eu posso trabalhar num ciclo Rankine simples ou fazer compensações, né? Se eu reduzo a demanda aqui, eu posso jogar mais para cá. Não é o caso típico das usinas. Normalmente as usinas não têm esse condensador aqui atualmente, né? Um outro exemplo aqui é uma visita que a gente fez na última oferta da disciplina em 2018, que é o condomínio Rocha Verá, em São Paulo, condomínio com 4 torres grandes de escritórios de alto padrão, e que ele produz sua própria energia elétrica através de motores ciclo Otto, usando gás natural, e a perda térmica, o calor que sai do escape, do sistema de refrigeração das camisas e do sistema de refrigeração do óleo, alimenta ciclos de refrigeração por absorção que geram chillers de absorção que geram água gelada para atender a toda a demanda de frio do prédio. Na realidade, aqui no Brasil a gente tem pouca demanda de aquecimento, a gente tem demanda de resfriamento, então isso é possível também. Então grande parte dos projetos que a gente vai ter aí de cogeração vão estar ligados à produção de energia elétrica e frio, né? Água gelada para um sistema de água gelada através de chillers de absorção.
que tipos de sistema de cogeração que a gente tem? Ciclo topping, que é o mais comum, que é isso que a gente viu, quando você utiliza o combustível, você queima o combustível para gerar potência, energia elétrica, através de um ciclo de potência, seja Rankine, como no caso das indústrias de açúcar e álcool, seja como no Rocha Verão, um motor de ciclo Otto, onde você gera energia elétrica e a perda térmica desse sistema, quer dizer, normalmente esses sistemas têm eficiência de 30, 40, 45% no máximo, e o resto é rejeitado como calor. Se eu tiver um uso para esse calor, então aí eu vou estar aproveitando ao máximo a energia contida nesse combustível que foi queimado. Então esse é o ciclo mais comum, o ciclo top. Tem outros ciclos que são ciclos bottoming, né? Então você, quando o combustível, né, é queimado para produzir calor a alta temperatura, por exemplo, em fornos que exigem altíssimas temperaturas, e que depois os gases de combustão desse forno, então, mil e poucos graus, e aí os gases que eles vão sendo aqueceram o teu processo, que você precisa aquecer, e depois ele pode ser aproveitado através de um ciclo Rankine orgânico, por exemplo, para produzir potência. Então esse é bem menos comum, mas qualitativamente é diferente um do outro. Tá? Do ponto de vista energético e também ambiental, né? Então o uso da cogeração ele otimiza uma fonte, um combustível, o uso de um combustível. Então, se eu tenho que ter um processo térmico de geração, então uma turbina a gás, um ciclo Rankine e tal, a gente no Brasil tem poucos, né? A gente agora está usando um pouco mais de turbinas a gás, mas tem poucos ciclos Rankines em operação. Na Europa ou em outros lugares você usa bastante como base da sua geração. Na nossa base é hídrica, né? Então não dá para fazer cogeração com fonte hídrica, nem eólica, que a gente está tendo também, porque ela se caracteriza de uma fonte onde eu tenho energia térmica, e aí você usa ela para gerar potência num ciclo de potência térmica, Rankine, Brayton, Otto, enfim, e depois a perda térmica, no ciclo topping, por exemplo, a perda térmica desse ciclo vai ser utilizada para produzir energia térmica para atender uma demanda, não vai ser desperdiçada. Essa é a grande vantagem. Então, ambientalmente, do ponto de vista ambiental, ele é uma coisa interessante, porque você está usando o combustível ao máximo da sua possibilidade de fornecer energia. E além disso, é um processo que em geral é feito em escalas menores, então o que a gente chama de geração distribuída, e que também tem vantagens do ponto de vista ambiental. É, Ele foi muito usado no começo do século XX, 1900 e pouco, com a implantação das indústrias, né, sucroalcooleiras, celulose, petroquímica, mas eram sistemas isolados, então ela atendia só a sua produção. Mesmo o setor sucroalcooleiro, que hoje é responsável por uma boa parcela da energia elétrica produzida no estado de São Paulo, ele começou a se conectar à rede, vender para a rede na década de 90, por aí. Antes ele era um sistema isolado, ele atendia às suas demandas e comprava energia da rede quando ele, né, não estava operando. Bom, quando instalado em paralelo com a rede, ele representa em geral, depende da potência, mas ciclos, por exemplo, indústria de açúcar e álcool, a potência são bastante altas, então não se enquadra na resolução 486 da ANEEL, que é uma resolução que regula micro e mini geração distribuída. Então é uma resolução que depois a gente vai analisar com mais detalhe, mas é a mesma que regula a instalação de painéis fotovoltaicos em casas e em pequenas, até 5 mega de potência instalada. Então ele é uma forma de geração distribuída e a gente vai estudar como isso pode ser utilizado em prol da implantação de um sistema e de uma boa ah, viabilidade econômica da operação desse sistema. Tá?
Bom, e se não houvesse resoluções como essa, né, quer dizer, e se não houvesse uma taxação, uma tarifação adequada para, por exemplo, o gás natural, você mata a possibilidade de instalar sistemas de cogeração. Então, mesmo no Brasil, quer dizer, o sistema elétrico era tipicamente hidráulico e não centralizado. Então, ninguém queria cogeração, ninguém queria, né, a partir da alteração de todo o processo, né, que ocorreu de descentralização da geração no Brasil, que foi possível começar, e hoje ele é um setor extremamente importante e está continuando a ser. Hoje a gente está partindo para microgeração, quer dizer, até 75 kW instalado. Então, várias pessoas estão implantando painéis fotovoltaicos em suas casas, inclusive eu implantei na minha, um sisteminha de 3 kW, e compensa. Não dá para fazer uma cogeração ainda, porque não compensa aqui na minha escala. Mas isso é um estudo interessante para condomínios, por exemplo. Então, eu tenho uma aluna estudando isso. Depois a gente vai ver um texto sobre o mercado potencial de mini e micro cogeração dentro da área da Comgás, por exemplo, que ela trabalha lá. Tá? Bom, em função dos altos custos de investimento, a ideia é que você utilize o sistema o máximo de tempo possível. Então, o painel fotovoltaico, por exemplo, não trabalha à noite. Mas se eu tenho um sistema que opera a gás, eu posso ligar e desligar ele quando eu puder. Mas a ideia é que eu tivesse ele ligado o máximo de tempo possível. Mas isso depende das curvas de demanda térmica. Nesse caso aqui eu tenho uma demanda, deixa eu ver, esqueci. Isso aqui é demanda elétrica, está aqui, a demanda térmica está aqui. Então, ó, é um caso que eu tenho pouca demanda térmica em relação à elétrica, então não é muito interessante para cogeração. Se eu trabalhar, depois a gente vai ver, né? Mas e elas até atuam mais ou menos juntas, mas há momentos em que eu tenho demanda elétrica, mas tenho praticamente zero de demanda térmica. É, então, eu preciso estudar, e aí no estudo de caso que vocês vão fazer, nos projetos, você tem que levantar essa curva específica do teu cliente, do caso que você vai estudar. E para cada caso, você vai ter uma relação entre calor e potência. Para cada tecnologia, eu tenho uma relação de calor produzido e potência produzida. Então, para o motor, por exemplo, tem uma certa relação, que é entre 1,2 e 1,3 de cada quilowatt produzido elétrico vai gerar 1,2, 1,3 de energia térmica. No caso do ciclo Rankine, ele é bem maior, então cada quilowatt produzido vai produzir 2 ou 3 quilowatt elétrico desculpe, térmico, né? Então, isso tem a ver com a concepção do sistema, mas a concepção do sistema tem a ver, e vocês vão ver, em função da demanda elétrica e térmica durante vários dias típicos do ano do teu cliente. Tá? O processo de decisão de implantação quem vai tomar a decisão é o tomador de decisão da planta que vocês estão estudando, tá? Então ele não entende de energia elétrica, ele tem um foco em outra coisa, normalmente setor, por exemplo, shopping center, hospital, o cara não entende de energia elétrica. Então vocês têm que dar dados e ter condições de mostrar para ele que ele vai ter maior autonomia energética, vai ter uma verticalização na sua produção, vai ampliar a sua expertise, mas vai ter problemas extras que eles não tinham antes, né? Como mão de obra, operação, enfim. Mas a ideia do projeto é que vocês façam essa caracterização e vocês vendam, quer dizer, façam um estudo detalhado e depois vendam esse projeto para o consumidor final, que vai ser a planta, o estudo de caso que vocês vão fazer. Os ciclos que estão disponíveis são Rankine, Brayton, Otto, Diesel ou Rankine orgânico, que é o mais recente e tal. As estratégias de operação mais ou menos depende daquela curva de operação que a gente viu no coisa anterior, né?
Então, isso aqui a gente vai discutir durante o curso. Esse é o aspecto principal que vocês não viram ainda, né? Você pode trabalhar em regime de paridade elétrica ou paridade térmica. Você atende a demanda térmica e compra ou vende energia para a rede, ou atende a demanda elétrica e tem uma caldeira auxiliar ou desperdiça calor. Tá? E o despacho econômico seria ter um sistema eficiente a partir disso. Bom, essas são as